Viva! O meu nome é Samuel Lourenço. Decidi fazer este vídeo meramente didático, portanto, onde faço aqui experiências envolvendo a medição de indutores, portanto, com o NanoVNA. E para o efeito, fiz previamente estes dois indutores, portanto, que estão aqui. Portanto, este baseado num toroide T20 IFAN2, portanto, com uma indutância de cerca de 640 nanohenries. Portanto, basicamente construído com 16 espiras de fio de 0,3 mm de diâmetro. E depois tem aqui este indutor de 1,2 microhenries, aproximadamente. Portanto, baseado num toroide T25 IFAN2 e que leva 19 espiras de fio de 0,3 mm. Portanto, esta questão surgiu-me porquê? Porque eu estou em processo de construir aqui um filtro para HF e, aliás, já agora a título de curiosidade, mostro então os indutores que irei usar. Portanto, isto é um filtro de QRP que vai abranger a banda dos 10, dos 15, dos 20 e dos 40 metros. E tenho então aqui os indutores, portanto, estes agora construídos com toroides T30 e FAN6 e T37 e FAN2. Portanto, eu neste vídeo não vou pormenorizar muito acerca dos materiais, portanto, acerca das misturas dos esteroides, nem acerca dos tamanhos. Portanto, o tamanho terá a ver com a potência, mas não vou detalhar sobre isso. O que me interessa é apenas mostrar aqui o método de medir mais ou menos os indutores, portanto, na perspectiva de saber se os indutores estão bem bobinados ou se têm espiras a mais ou menos. Aproveito para mostrar os indutores em mais detalhe. Portanto, à esquerda tem então um indutor que tem uma indutância de cerca de 640 nanohenries, construído em torno de um toroide T20 IFAN2, portanto com 16 espiras de fio de 0,3 mm. E à direita tem então um outro indutor de 1,2 microhenries, sensivelmente, construído baseado num toroide T25 IFAN2 com 19 espiras de fio de 0,3 mm também. Portanto, apenas para noção da escala, apresento aqui um dos indutores que irei empregar no filtro de QRP, de HF. Portanto, este indutor foi construído em torno de um toroide do tipo T37 IFAN2, portanto, com 18 espiras de fio de 0,6 mm. Portanto, poderá ver que é muito maior em relação aos que irei usar ao longo do vídeo. E já agora devo dizer que o número de espiras é contabilizado pelas passagens de fio que passam pelo centro do toroide. Portanto, poderá haver que no indutor da esquerda passam 16 voltas de fio e no indutor da direita passam 19 voltas de fio. Creio que seria pertinente mostrar como é que eu cheguei então àqueles indutores, portanto, relativamente ao número de espiras a usar. Portanto, eu aproveitei também para mostrar aqui o catálogo da Amidon. Portanto, tem aqui muita informação preciosa relativamente a materiais, portanto, diferentes materiais para diferentes frequências. Também é mais à frente, irá falar também dos critérios para escolher o tamanho do toroide relativamente à potência, mas eu para já, portanto, não me interessa abordar a questão da potência, eu vou só escolher o tamanho do toroide relativamente ao número de voltas que eu quero. Então, tenho aqui esta tabela. Esta tabela dá-nos aqui o número de espiras máximo que eu posso ter para um determinado toroide e para um determinado diâmetro de fio. Portanto, eu tenho aqui o diâmetro de fio em AWG. No meu caso, como eu escolhi fio de 0,3 mm, isto dá mais ou menos um diâmetro, portanto, equivalente a 28 AWG. Portanto, eu tenho aqui então esta calculadora que é mais simples, para nos dar aqui um valor rapidamente, e também tenho aqui esta calculadora que me permite ver aqui várias coisas, inclusivamente dá-nos aqui o limite prático
em termos de número de espiras para um determinado toroide, para um determinado tamanho de toroide. Portanto, eu irei colocar todos estes links na descrição do vídeo e vou então calcular primeiro o primeiro indutor. Portanto, neste caso eu quero um indutor de 0,68 microhenries, seria 680 nanohenries. Quero aqui um toroide T20, material 2. E vejo então que tenho que colocar 16 espiras. Portanto, e tenho aqui uma indutância aproximada de 690 nanohenries. Portanto, é bastante próxima do valor pretendido. Portanto, eu vou então primeiro escolher aqui qual é o material que eu quero. Portanto, arbitrariamente eu quero uma frequência de 10 MHz. Portanto, por isso é que eu escolhi aqui o material 2. E o tamanho do toroide será um T20. Portanto, vou aqui então à nossa outra calculadora. Portanto, colocar aqui 16 espiras. Portanto, fio 28 AWG. Portanto, e na frequência de 10 MHz, tenho aqui uma indutância de 643 nanohenries na prática. Portanto, pelo menos a indutância prevista. Vou fazer então o mesmo para o segundo indutor. Começo por colocar aqui a indutância pretendida, que será de 1,2 microhenries. Portanto, dá-nos aqui 21 espiras. Se eu for aqui à tabela, as 16 espiras de facto já excediam, mas as 21 espiras vão exceder ainda mais, portanto, para o núcleo T20. Vou ver aqui na calculadora se dá para colocar 20 espiras, 21 espiras, aliás. Portanto, são 21 espiras. Aqui no máximo só posso colocar 19. Vou então escolher aqui um tamanho diferente de toroide, um T25. Posso colocar aqui até 27 espiras. Portanto, vou mudar aqui para um T25. Tenho que colocar então 19 espiras e dá-me aqui uma indutância aproximadamente de 1,23 microhenries. Portanto, só conferir aqui 19 espiras. Portanto, tenho aqui 19 espiras. Então, nos 10 MHz, vou ter aqui uma indutância prevista de 1,23 microhenries. O que interessa, na verdade, é ver como é que os cálculos se refletem na prática. Portanto, eu tenho aqui então na nova NA, tenho que fazer aqui umas preparações. Ainda tenho que fazer aqui um recall de uma calibração que eu fiz até aos 50 MHz. E o que interessa ver é apenas referente ao canal 0. Portanto, vou eliminar aqui alguns traços. Portanto, e só interessa ver a carta de Smith. Portanto, e cá está. Portanto, vou então testar aqui o primeiro indutor. Portanto, terá que ter aqui um valor 640 nanohenries. Portanto, neste momento tenho aqui uma indutância 770 nanohenries. Portanto, excede em cerca de 150 nanohenries. Pode ser por causa do tamanho, o comprimento dos terminais.
E aqui este indutor que deve ter uma indutância de cerca de 1,24 microhenries. Portanto, vai ter aqui uma indutância de 1,54 microhenries. Portanto, os voos estão desviados. Portanto, isto aqui é nos 50 MHz. Portanto, já agora vou apontar para os 10. Portanto, tenho aqui 1,29 microhenries. Portanto, já está mais próximo. E relativamente a este está aqui, tenho aqui 707, 710 nanohenries. Portanto, ainda está desviado a 50 nanohenries, mas o desvio é menor. Portanto, isto pode ter a ver também com a frequência, até certo ponto, mas muito provavelmente vai ter a ver também com o comprimento dos fios, portanto, o comprimento das pernas. Portanto, cada perna tem cerca de 4,5 cm, 45 mm. Portanto, isto de facto acrescenta também indutância. Portanto, e uma das coisas que eu vou testar é, portanto, vou encurtar aqui as pernas também e medir dessa forma. Isto também pode ser de eu estar aqui com o dedo, ok? Posso estar a ter voos errados por causa de estar a fazer contacto de forma precária. E uma das coisas que eu vou testar logo de seguida é soldando um conector a ver o que é que dá. Tenho então aqui os dois indutores já soldados a conectores. Vou então fazer aqui o mesmo exercício. Portanto, aqui este indutor apresenta uma indutância agora de 722 nanohenries. Portanto, ainda está muito para além dos 643 nanohenries que foram calculados teoricamente. E depois aqui este indutor, que supostamente seria de 1,24 microhenries, tem aqui uma indutância de 1,28 microhenries. Portanto, manteve-se na mesma. Portanto, eu diria que à partida o facto de soldar o conector em vez de se colocar os fios à mão tem pouca influência. Portanto, eu penso que terá a ver com o comprimento do fio. Portanto, este fio tem aqui 4 cm e meio. Portanto, pode ter mais influência do que propriamente estar a colocar os indutores à mão ou soldados. Vou fazer aqui uma nova medição, desta vez deixando apenas comprimentos de fio de 6 mm. Portanto, aqui o primeiro indutor. Portanto, vejo que tem aqui uma indutância de 664, 666 nanohenries. E o segundo dá cerca de 1,22 microhenries. Portanto, de facto, nota-se que o comprimento dos terminais teve influência. Por último, vou fazer então as medições
tendo então os indutores diretamente soldados aos respectivos conectores, portanto com o mínimo de fio possível, como se pode ver. Vou então começar pelo de 643 nanoHz. Portanto, vejo aqui 675 nanoHz. Portanto, já está muito próximo. E depois o indutor, que supostamente deveria ter 1,24 microHz. Portanto, está bastante próximo, 1,23 microHz. Para finalizar, apresento uma compilação de todos os valores recolhidos ao longo do vídeo, portanto, na forma desta tabela. Portanto, primeiro estão aqui os valores teóricos das duas calculadoras, e uma coisa que se nota logo é que existe aqui uma discrepância no que diz respeito ao indutor de menor valor, portanto, que foi feito com o Toroid T20 IFAN 2, 16 espiras de fio. Portanto, já agora em ambos os casos, as espiras foram feitas no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, daí esta designação CCW, que quer dizer Counter Clockwise. Portanto, e uma coisa que se nota logo é que, de facto, a influência das pernas é bastante significativa, sobretudo no que diz respeito ao indutor de menor valor. Portanto, isto seria de esperar. Portanto, nota-se em ambos os casos. Aqui o que não seria de esperar é, de facto, ligar as pernas diretamente ou através do conector, se obtém aqui valores diferentes. Portanto, em todos os casos, sendo que com o conector se obteve sempre um valor maior. Portanto, essa parte é que eu não esperaria, porque o adaptador mais o conector, eles têm tanto capacitância como indutância, eles vão sempre acrescentar a indutância, mas são linhas de transmissão, portanto isto não deveria ter influência, mas estranhamente tem. Mas de facto, nota-se que essa diferença não é assim tão significativa como o comprimento das pernas, ok? Portanto, isto realmente valida a medição dos indutores através do NanoVNA. De preferência, essa medição deve ser feita diretamente, portanto, com pernas curtas. Mas de qualquer dos modos, é válido medir com pernas mais compridas. Não há assim muito prejuízo, o desvio não é assim tanto. E este método permite então ter uma noção do valor real do indutor. Posto isto, espero então que tenha gostado deste vídeo. Se quiser colocar algum comentário, por favor, disponha que eu responderei. Da minha parte é tudo e até uma próxima.